Sou tua morada, sou a tua casa. Cristo vive em mim, Ele vive em mim. A paz do Senhor Jesus, estamos no nosso segundo encontro do nosso canal Apologia dos Fiéis. E hoje é um dia muito importante, que é considerado o dia 31 de outubro, 500 anos da nossa reforma que ocorreu no dia 31 de outubro de 1517. É isso mesmo. E aí vamos ler um texto da Palavra de Deus e discorrer um pouco sobre os 6 períodos gerais da história da Igreja, enfatizando, sobretudo, esse período marcante na história, onde surgiu um divisor de águas, no que diz respeito à reforma, no que diz respeito às estruturas que foram abaladas no período medieval, trazendo a verdade. Porque no dia 31 de outubro de 2017, nós estamos comemorando, e Lutero disse, que foi o grande expoente da reforma, ele disse: a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Outro pensamento de Lutero: é melhor ser dividido pela verdade do que ser unido pelo erro. Portanto, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, epístola pastoral de São Paulo, no versículo 15, diz ele assim ao jovem Timóteo, ministro: contudo, se eu demorar, fique ciente de como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então, a igreja do Deus vivo, ela é coluna e fundamento da verdade. No último programa, nós estávamos falando justamente sobre a igreja, quando aparece a palavra igreja no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, no capítulo 16, quando Jesus disse a Pedro: tu és Pétros, mas sobre esta pedra, rocha, edificarei a minha igreja. Portanto, o nosso tema é esse, justamente, a igreja através dos séculos. C.S. Lehmann, um historiador da igreja cristã, ele apresenta pelo menos 6 períodos gerais da igreja. Primeiro período, denominado do ano 30 ao ano 100. É o período da igreja apostólica. Do ano 30 ao ano 100, com a ascensão de Jesus em Atos, capítulo 1, que é um livro que traça a história da igreja num período aproximadamente de 40 anos. Este livro, que no Novo Testamento é o 44º livro da Bíblia, e no Novo Testamento é o 5º livro da Bíblia. Contém 28 capítulos e 1007 versículos. Portanto, o Atos dos Apóstolos enfatiza a ascensão do Senhor Jesus. Ele foi assunto aos céus, não foi à França, como muitos querem especular, que ele foi para a França. Existem evangelhos apócrifos por aí, ensinando, distorcendo a verdade do evangelho. Eu, ministrando uma certa ocasião, agora recentemente falei sobre isso, porque muitos querem descrer através na verdade, da teologia liberal. Eles querem descrer da inspiração plenária do Novo Testamento. Então começam as especulações, as conjecturas, indo de encontro à inspiração plenária do Novo Testamento. Mas o Deus que preservou os livros do Antigo Testamento, e que a própria comunidade, vamos assim dizer, judaica, reconheceu, passando por um crivo crítico, quais eram os livros inspirados, acredito também que esse mesmo Deus não mudou. Se há algum erro, alguma falha, às vezes no cálculo, em alguma situação, não se choca com a essência da doutrina. O que nós podemos perceber é que nas redes sociais sempre aparece um com a pólvora. Quando se apresenta alguém em uma rede social se colocando como dono da verdade, tem que ter um pé atrás. Pode-se falar, ele pode dizer que domina o hebraico, o aramaico, o grego, o koiné comum ou clássico. Na verdade, tem que se ter cuidado, porque um dos sinais da volta de Jesus é a apostasia, que é justamente o abandono da fé, que é justamente o abandono do caminho verdadeiro. Por isso que a igreja de São Paulo, ela é o fundamento da verdade. Então, C.S. Lehmann apresenta
e por alguns dei aula através desse livro, de uma certa editora, e o historiador apresenta os 6 períodos gerais. Então, nós estamos falando sobre o primeiro período, que é a Igreja Apostólica, do ano 30, com a ascensão de Jesus, até com a morte do apóstolo São João, aproximadamente por volta do ano 100 depois de Cristo. Mas é o período também de 2 grandes expoentes da igreja, o apóstolo Pedro, que foi um pregador mais para a comunidade judaica, e o apóstolo Paulo, que plantou igrejas entre os gentios. Pedro morreu martirizado aproximadamente por volta do ano 66 ou 67, a cronologia nunca é precisa, e Paulo por volta do ano 67 ou 68. Esses 2 expoentes pregaram de maneira tão contundente nesse período. O apóstolo João, segundo a história, quando a gente cita segundo a história, ou algum historiador, tudo bem, existe o fato histórico através de uma tradição oral e tal, mas desde que não vá de encontro às verdades da palavra de Deus. Quando a tradição diz que Pedro foi martirizado de cabeça para baixo, ok, mas quando a tradição começa a querer nivelar com as escrituras e dizer que Pedro foi o primeiro papa em Roma, não tem base. Não é? Quando, na verdade, a tradição não se choca com a palavra de Deus, por isso que houve a reforma. Só a fé, só a graça, só as escrituras, só Cristo, e tudo é para a glória de Deus. Logo, o apóstolo Pedro foi perseguido, e Paulo na época do imperador Nero, e já João, na época do imperador Domiciano, ele fora exilado na ilha de Patmos. E então surge até o livro do Apocalipse. Segundo período geral, é denominado o período da igreja perseguida, que vai desde a morte do apóstolo João, que não foi martirizado, apesar de ter sido muito perseguido, o apóstolo João, até o edito de Constantino. E Constantino, na verdade, foi mais político do que cristão, né? Mas também querem atribuir a ele muitas coisas que, na verdade, é a comunidade cristã desde os primórdios que guardava. Então, tudo coloca nas costas de Constantino. Foi Constantino que colocou isso, que os cristãos guardam o domingo. Na verdade, os cristãos já guardavam o primeiro dia da semana. E outras coisas mais. Mas não temos tempo, em virtude da exiguidade de tempo, para enfatizar em outros momentos, em outros encontros, nós vamos enfatizar isso. Porém, até o edito de Constantino, em 313, com o edito de tolerância, cessou-se a perseguição. Agora, todos queriam, muita gente queria ser cristão, porque agora a igreja se torna imperial. Então, muita gente que realmente não teve uma experiência do novo nascimento se introduziram na igreja. Hoje não é diferente. O Brasil teve pastores mártires, né? Pastores que foram martirizados de uma maneira terrível, porque trouxeram a mensagem da reforma para o Brasil. Então eles derramaram sangue no solo brasileiro. Contudo, permaneceu a semente do Evangelho, a semente da fé. A igreja ela foi perseguida aqui no Brasil de uma maneira terrível, porém, permaneceu a mensagem. Hoje, muita gente diz que, não, eu sou cristão, e alguns dizem até, eu sou oriundo da reforma, mas não tiveram uma experiência do novo nascimento, verdadeiramente. Da mesma forma, foi na época que a igreja se tornou igreja imperial. Muita gente, oriundo do paganismo, inclusive, trouxe muitas coisas querendo introduzir na igreja, porque no período apostólico não havia, por exemplo, cristãos se prostrando diante de imagens de esculturas. Em Atos capítulo 10, o historiador Lucas, médico, ele cita um registro real, quando Cornélio, um centurião, um comandante romano, ele estava recebendo Pedro para ouvir a mensagem do Evangelho, ele quis se prostrar diante de Pedro, e Pedro disse, levanta-te, porque eu sou homem. Em Apocalipse, também no capítulo 19, ratificado no capítulo 22, por causa da magnífica revelação apocalíptica, através de um anjo, o apóstolo João quis se prostrar diante do anjo. E o anjo disse, levanta-te, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, adora a Deus. Então,
O período da igreja perseguida não havia isso, mas aí já foi se introduzindo no período da igreja imperial. Veneração às relíquias e outras coisas foram surgindo, até que surgiu o dogma do purgatório, lá na frente, através de Gregório o Grande, a doutrina, o dogma da transubstanciação, e outras coisas mais foram se introduzindo na igreja. As imagens de esculturas e outras coisas mais. Logo, o paganismo se introduziu na igreja. Assim como o helenismo, com a sua mitologia, através da expansão do Império Greco-Macedônio, os romanos incorporaram dentro da sua cultura. Os gregos adoravam Ártemis, né? E aí os romanos passaram a adorar Diana, a Diana dos Efésios. Da mesma forma, muitas coisas se introduziram na igreja nesse período. Termina o período imperial, que é do ano 313 até 476, com a queda do Império Ocidental, o Império Romano. E aí entra um outro período. E esse outro período começa de 476, com a queda de Roma, até 1453, com a queda do Império Oriental. Logo, esse período, chamado a Era das Trevas, o período da Igreja Medieval, Deus sempre teve os seus remanescentes, aqueles que não concordaram com a idolatria na igreja, aqueles que não concordaram com o paganismo, se introduziram na igreja, com o poder hierárquico, com a corrupção, mas aqueles que não aceitavam, até mesmo a ciência, como Nicolau Copérnico desenvolveu a teoria do heliocentrismo, e a igreja defendia o geocentrismo, que a Terra era o centro do universo. Aí veio a teoria de Nicolau Copérnico, enfatizando que o Sol seria o centro do universo, e Galileu Galilei, de uma certa forma, concordou, mas teve que se retratar. Tudo isso nesse período da igreja medieval. Mas aí Jerônimo Savonarola se levanta na região da Itália, pregando contra a corrupção, pregando contra a idolatria. Foi queimado por causa da fé genuína. E então, na região da Boêmia, se levanta John Hus. E ele também, apesar de um salvo-conduto, se apresentou diante do poder papal, mas foi queimado em praça pública, porque ele concordou com os ensinos de John Wycliffe, que é chamado a estrela da alva da Reforma, traduziu a Bíblia para a língua inglesa. Foi perseguido, mas, de uma certa forma, quem sofreu uma consequência drástica foi John Hus. Queimaram ele em praça pública, mas ele não negou a fé. E ele só errou por 2 anos. John Hus disse: vão matar o ganso, porque se escreve, né, H-U-S-S, John Hus. Vão matar o ganso, mas daqui a 102 anos, daqui a 100 anos, Deus levantará o cisne e não vão fazer nada contra ele, no sentido de destruí-lo ou queimá-lo em praça pública, como aconteceu com John Hus. Verdadeiramente ele errou por 2 anos. Depois de 102 anos, o cisne apareceu na Alemanha. Martinho Lutero. Deus usou esse monge, que muito novo, os seus pais camponeses, os seus avós camponeses, ele começou seus estudos com 13 anos e prosseguiu. Aos 18 anos começou a estudar filosofia, e então ele se bacharelou em filosofia, depois tornou doutor em filosofia, depois tornou doutor em teologia. O mestre dele percebeu que aquele jovem, ele tinha um grande progresso para o futuro. Mas na época de Lutero, uma Bíblia custava 1 ano de salário. Mas na biblioteca, quando ele sempre estava ali estudando, ele encontrou a Bíblia. E então, ao encontrar a Bíblia, fiz aqui umas anotações que eu achei interessante. Quando tudo parecia perdido, um homem lê à luz de velas: o justo viverá pela fé. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17. O justo viverá pela fé.
Porque Lutero perdeu um amigo e ficou muito assim, perplexo com aquilo, e o amigo morreu, e ele disse, se fosse eu. Lutero era devoto de Santa Ana, não é? Dentro daquele contexto histórico, religioso, vamos dizer até idólatra, né? Idólatra. E então, um dia, numa tempestade, ele ficou desesperado, porque, na verdade, ele tinha Cristo não como seu amigo, como seu salvador, mas como um juiz implacável, até que ele começou a ler as Escrituras. Porque Lutero achava que a Escritura, na verdade, era apenas uma pequena porção daquilo que ele estava, numa missa, vamos assim dizer, ali lendo em alguma liturgia. Mas quando ele começou a ler as Escrituras, ele começou a perceber que o justo viverá pela fé. Jerônimo Savonarola, já citei, foi um grande instrumento. John Wycliffe foi um grande instrumento, precursores da Reforma. Então veio Martinho Lutero e outros aderiram, como Zwinglio, como Guilherme Farel, como João Calvino, como John Knox, que declarou, dá-me a Escócia, senão eu morro, Senhor. E outros tantos que entenderam que a verdade era mais importante que a própria existência. Só as Escrituras, somente a fé, somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a glória de Deus. Eu quero ir para a conclusão de maneira sintética, mostrando como o Senhor é aquele que cuida da igreja, é aquele que sempre tem os seus fiéis. Jesus diz lá, a igreja Esmirna representa, no Apocalipse, a igreja perseguida. A igreja em Éfeso representa a igreja apostólica. A igreja em Filadélfia, por exemplo, representa a igreja do período moderno. Por quê? Porque o período medieval vai de 476, recapitulando, até 1453, com a queda de Constantinopla. Mas o período da Reforma vai de 1453 até 1648, com o final da Guerra dos 30 Anos. A Reforma se deu no dia 31 de outubro de 1517, quando era costume, Lutero preparou seus 95 teses, principalmente combatendo as indulgências, porque Leão X enviou Titzel, o seu emissário pela Europa, e declarando, quem ajudar com a construção da Basílica de São Pedro, aquele amigo que estiver lá no purgatório, que a palavra purgatório nem está nas Escrituras, o verdadeiro purgatório é a purificação de Cristo, em Hebreus capítulo 1, versículo 3. O seu amigo vai sair direto do purgatório para o céu. É chamada as indulgências. Lutero combateu terrivelmente. Por quê? Porque ele via como a igreja se distanciou das Escrituras. Então é chamado o período da Reforma. E o período moderno, para os nossos dias, vai de 1648, com o findar da Guerra dos 30 Anos, até, podemos assim dizer, hoje, 31 de outubro de 2017. A igreja dos nossos da nossa época, a igreja do nosso tempo. E essa igreja, ela é representada, ou seja, Filadélfia representa essa igreja, porque foi no período do século XVIII que Deus levantou um jovem inglês chamado William Carey. William Carey, ele começou a ver as necessidades, a necessidade de levar a semente do Evangelho para a Índia. Então ele, na verdade, disse, tente fazer grandes coisas para Deus e espere grandes coisas do seu Deus. É Filadélfia. Existe uma igreja fiel. Existe uma igreja que o Senhor Jesus diz, eu coloquei uma porta. É a igreja da evangelização. É a igreja que está guardando a palavra, não está negando a fé. É a igreja que, não obstante o relativismo moral, não obstante essa época denominada pós-modernidade, não obstante muita gente que não nasceu de novo e diz que está inserido no contexto da igreja, onde muita gente está fazendo do evangelho comércio, muita gente está com as intenções que não são as intenções verdadeiras. São Paulo falou sobre isso, mas ele disse que importa é que o evangelho seja pregado. Existem também falsos evangelhos, mas o evangelho genuíno, ele declara só a fé, só a graça,
só as Escrituras. Cristo como centro do culto. Cristo, a reforma trouxe o púlpito e as Escrituras para a liturgia do culto de uma maneira maravilhosa, dando ênfase à palavra de Deus. Portanto, tudo isso é para a glória de Deus. Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro no Apologia dos Fiéis.